português. Com grande alegria, gostaria de deixar novamente esse vídeo para vocês. Na aula passada, nós já eliminamos aquela afirmação de que você não aprendeu nada, já viu vários vídeos e não aprendeu nada. Não é verdade, a gente mostrou que você já sabe muita coisa, mesmo que você ainda não use tanto, não use todos os dias. Mas isso nós vamos tratar em um outro vídeo. Hoje nós vamos mostrar que o alemão não é difícil e que sem nenhum esforço tu consegue no mínimo 10, 15, 20 palavras, né? E dessas palavras o alemão ele é assim bem rígido nas suas estruturas e graças a isso você consegue formar outras palavras, né? Por exemplo, o infinitivo dos verbos que nós vamos aprender hoje, que você vai ver e já vai saber e não vai mais esquecer, porque eles são muito parecidos com o português, nós vamos poder pegá-los e transformá-los de modo que de uma palavra você já sabe várias, né? Então você vai ver que o alemão não é tão difícil, ao contrário, ele é uma língua, né, como qualquer outra, uma língua bonita, uma língua, digamos assim, tem as suas peculiaridades, mas não é tão difícil. Você vai ver como é fácil aprender vocabulário em alemão e usar as estruturas do alemão, que são rígidas, ao nosso favor, graças a Deus. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, né, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também tirem essa ideia da cabeça de que o alemão é muito difícil. É uma língua, como qualquer outra. Tem línguas que, quem sabe, a sua estrutura pode ser um pouquinho mais fácil, mas isso que o alemão é muito difícil é principalmente para alguns que desanimaram, né? Desanimaram e acabaram parando de estudar. Então, vamos sem mais demoras para o nosso vídeo. Então vamos iniciar com os nossos infinitivos do verbo. No português nós temos amar, comer, sorrir, né? 3 conjugações. Em alemão, logicamente, nós também temos verbos irregulares, mas a grande maioria, a absoluta maioria, terminam em EN. Nós temos aqui o verbo trinken, trinken, que é beber, tomar, né? Wasser trinken, beber água, Tee trinken, né? Beber chá. Então o verbo trinken, nós temos ele como infinitivo porque ele termina em EN. E uma dica super simples, você já tem o infinitivo, se você tirar o N, você já tem a primeira pessoa do presente indicativo, né? Que é eu, ich trinke, eu bebo, né? Então, ich trinke Tee, eu bebo chá. Então, você busca o infinitivo do verbo, trinken, né? Tira o N final e já tem a primeira pessoa do singular, né? Do presente de indicativo. Eu bebo, ich trinke. Isso com qualquer verbo. E vamos para os exemplos. Nosso primeiro exemplo, ich trinke Bier. Ich trinke Bier. Eu bebo cerveja. E olha como é fácil construir vários verbos simplesmente conhecendo o verbo trinken. Ich trinke Bier. Eu bebo cerveja. Ich trinke Wasser. Eu bebo água. Ich trinke Wein. Eu bebo vinho. Ich trinke Milch. Eu bebo leite. Ich trinke Tee. Eu bebo chá. Ich trinke Kaffee. Eu bebo café. Olha como é fácil, né? Poderia colocar qualquer outro líquido ali, né? Então, é muito fácil montar frases em alemão. Espero que você tenha gostado. E agora vamos ver, então, muitas palavras que são praticamente iguais ao português, que dispensam tradução. Olha a primeira palavra, igual, attackieren. Attackieren, verbo atacar, né? Ich attackiere. Só tirar o N final, você já tem a primeira pessoa, né, do singular. E
também você pode dizer eles, né? Eles ou nós, wir attackieren, sie attackieren. Então tu já tem, né, várias pessoas simplesmente com infinitivo verbal. Então nós, né, wir attackieren, basta pegar o infinitivo, e eles também, né, eles, elas, sie attackieren, né? Vamos agora para o próximo exemplo. Interpretieren, interpretieren, verbo interpretar. Ich interpretiere, wir interpretieren, sie interpretieren, né? Veja como é fácil, né, aprender alemão. E você viu já o segundo verbo em iren, terminado em I-E-R-E-N, iren. Isso porque são muitos, quase assim, uns 400 ou mais verbos do alemão que são assim muito parecidos com o português. Mas por quê? Porque o alemão tem uma grande influência do latim. Então, quanto mais culto o alemão, também ele sabe latim. Então ele vai usar essas palavras que são muito parecidas ao português, né? E que nós já sabemos porque também recebemos isso do latim. Tanto assim que muitos alunos, quando eles estudam em alemão e não sabem o verbo, né? Então eles usam iren, por exemplo, minimizar, né? Minimisieren, qualquer outro exemplo que a gente poderia pegar, tu coloca em iren final e muitas vezes dá certo, né? Por exemplo, limpieren, né? Acho que esse verbo não existe, até vou buscar, mas muitas vezes se faz isso e os alemães já meio que acham que ele está falando alemão porque colocou o verbo em iren, e algumas vezes realmente funciona. Temos o próximo verbo, fotografieren. Fotografieren, fotografar. Agora o verbo sumiren, sumiren. O S nesse caso é um pouco mais forte porque vem do latim, né? Sumir. Mais um verbo, dividiren, dividiren, dividir. E o verbo investiren, investiren, investir. E o nosso último verbo aqui, transportieren, transportieren, transportar. Então vamos só mais algumas palavras, mas já não verbos, porque senão vai achar que todas as palavras são verbos terminados em iren, que são iguais ao português. Temos essa palavra aqui que é festa, né? Fest. Olha essa outra palavra aqui, die Musik. Die Musik, a música, quase igual ao português. Então vamos ao nosso último exemplo. A gente poderia dar muitos exemplos, porque realmente tem vários, mas vamos então, die Melodie. Die Melodie, a melodia. Espero que você tenha gostado desse vídeo e também já compartilhe comigo essa ideia de que o alemão não é tão difícil. É fácil aprender vocabulário. Nós vamos também fazer uma outra aula de coisas que nós já sabemos, seja porque são muito parecidas com o inglês, seja porque nós falamos no dialeto, né? Então o alemão, a gente tem que usar essas coisas a nosso favor. Nós aprendemos então hoje várias palavras, transformamos usando a estrutura do alemão e assim a gente vai tirando e desmistificando algumas afirmações que muitas vezes as pessoas fazem e que não são assim tão verdadeiras, são um pouquinho exageradas ou são próprios de uma pessoa que quer dar suas motivações para parar de falar e aprender alemão. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até amanhã. Auf Wiedersehen. Tschüss.